mais um vídeo sobre o cangaço. Meu canal é Psicologia do Cangaço e eu estudo a personalidade para teorizar o complexo lampiônico. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês que Nazaré do Pico está preparada para lhes receber, para que você vá lá em Nazaré do Pico, município de Floresta do Navio, que foi lá em Nazaré que o cangaceiro Virgulino Lampião, o famoso rei do cangaço, ele iniciou a sua carreira no crime. Então, Nazaré do Pico também vai ter festa no mês de julho e nós estamos lhe convidando a comparecer em Nazaré. Aqui atrás eu tenho uma réplica da igrejinha de Nossa Senhora da Saúde, que foi a igreja em que o Virgulino foi lá e queria acabar com o casamento da prima dele, a Licô, Maria Licô. Também temos aqui uma réplica, né, de Manuel Neto. Esse daqui foi um dos verdadeiros inimigos do Virgulino. O Virgulino não queria encontrar-se com o Manuel Neto e sempre que se o encontrasse, ele fugia realmente, né? Então, Nazaré do Pico está se aprontando para os grandes eventos. Vamos ter festa no mês de julho, em agosto também teremos, já a partir do dia 1 de agosto, nós temos o dia consagrado aos soldados das volantes do Brasil, que também já tem o hino. Esse hino foi composto por mim. Eu compus o hino e música. Então, no mês de agosto, dia 1 de agosto é o dia consagrado aos soldados das volantes do Brasil. Em especial, esse hino foi feito para todos os soldados volitantes e das volantes do Brasil, mas também para que nós pudéssemos mostrar a história dos nazarenos de Pernambuco. E lá em Nazaré do Pico vocês vão encontrar muita coisa, inclusive o casario, que está preservado, e lá o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, começou a sua vida. Também tem a cerca de 2 quilômetros e mais ou menos 3 quilômetros de distância de Nazaré, tem o local chamado Poço do Negro, que os pais do Virgulino moraram ali, então não deixa de ir em Nazaré do Pico. Agora, hoje eu vou me reportar a este livro daqui, que é de Antônio Neto e José Alves Sobrinho, né? Esse livro daqui, gente, tem a história de José Saturnino, que era tio de José Alves Sobrinho. E para corroborar os meus estudos, que também eu parto deste livro que é de Isabel Belícia Ferraz Torres, essa é uma edição esgotada, certo? Mas aqui mostra a sanha do Virgulino desde sua infância, porque eu estudo o comportamento, a personalidade do Virgulino. É possível? Sim, é possível pelos atos e ações que o Virgulino praticou. Nós podemos ter uma biografia de como era o Virgulino. E aqui neste livro eu encontrei exatamente, tudo fala aqui sobre a trajetória do Virgulino, quando ele ainda garoto, ele era vizinho, né, com os seus pais, ele era vizinho de José Saturnino. E aqui eu encontrei o seguinte, gente, que o Virgulino, desde muito cedo, ele já era uma pessoa que tinha uma personalidade agressiva. E aqui diz o seguinte, deixa eu encontrar aqui as páginas que eu marquei, que o Virgulino, desde sua infância, ele era agressivo com os animais. Ele diz aqui o seguinte: os ferreiros ficaram importunados com o ocorrido e passaram a soltar pilheiras. Isso foi quando eles começaram, o Virgulino começa a brigar com o José Saturnino, né? Então, eles afugentavam os animais no pasto, outros apareciam feridos, os peados ficavam
sem as penas, quer dizer, quando eles amarravam, as pessoas amarravam os animais, aí os Ferreira, e principalmente o Virgulino, eles soltavam os animais e eles fugiam pelas aberturas que ficavam nas cercas e também, propositalmente, o Virgulino furava as cercas, derrubava as cercas para que os rebanhos fugissem dos cercados. Aqui está, foi deixado escrito pelo nobre José Alves Sobrinho, que já não está conosco, mas infelizmente, né? Aí ele também fala o seguinte, que certa vez o Virgulino e os irmãos, né, pegaram vários animais, roubaram, pegaram os couros dos animais e enterraram na casa de uma pessoa chamada José Caboclo, né? E eles jogavam a culpa para as outras pessoas. Eles praticavam as coisas erradas e jogavam para outras pessoas. Então, aqui tem também, novamente, os Ferreira derrubaram cercas, tocaram fogo, espantaram o gado, ameaçando os trabalhadores de Zé Saturnino. Então, gente, isso daqui que tem neste livro é também o que consta no livro de Belícia, da nossa prima Belícia, que é natural de Floresta, né? Ela residia em Nazaré do Pico. Aqui ela conta exatamente a mesma coisa, que os Ferreira, eles eram famosos por pegar os animais, cortar as orelhas, os rabinhos dos cabritinhos. Gente, eles praticavam coisas monstruosas com os animais. Aí aqui eu vou para o livro da doutora Ana Beatriz, né? Ana Beatriz Barbosa da Silva, aqui, ó, Mentes Perigosas. Ela diz o seguinte, que nós podemos já conhecer um psicopata desde a sua mais tenra idade, desde muito criança, que essas pessoas com essa personalidade, que nascem com o sistema límbico, que não funciona, eles praticam animais, praticam coisas absurdas, maltratam os animais. E muitas vezes eles pegam os animais. Por exemplo, a doutora Ana Beatriz fala o seguinte, que uma paciente dela, que ela é médica, doutora Ana Beatriz Barbosa, é médica psiquiatra, muito conhecida, e ela fala o seguinte, que uma paciente levou uma criança para ela começar a acompanhar. E essa criança, ela simplesmente disse que pegou um gatinho da sua avó e jogou o gatinho, botou dentro de um congelador da geladeira. Ninguém conseguia encontrar o gato, né? O gatinho. E depois perguntaram, por que você fez isso? Ela disse que eu queria ver como era que ele ia ficar. Gente, isso é um absurdo, né? Mas existe realmente. Então, ela diz que, a doutora Ana Beatriz afirma que não podemos diagnosticar, no caso ela como médica, não pode diagnosticar que uma criança tenha já a psicopatia, né? Que já seja uma pessoa com esse problema, né, de personalidade, mas que depois dos 18 anos se pode dar um laudo e dizer que essa pessoa é uma pessoa que tem uma personalidade psicopática. Portanto, gente, é a partir desses estudos da doutora Ana Beatriz, de Freud, de Sigmund Freud, né? Aqui, deixa eu ver, aqui tem a foto dele, né? Aqui, Freud, que eu me baseio e vou dizer que o Virgulino era um psicopata do tipo serial killer, né? Muito interessante também porque nós vamos ter um livro de Tiago Pavinato. Ele é da Jovem Pan e ele vai lançar um livro. Ele anunciou que vai lançar um livro sobre o Lampião, o Virgulino Lampião. Aí ele vai corroborar também a minha maneira de estudar o Virgulino e afirmar que o Virgulino era um psicopata, né? Agora, a única ressalva, assim, é que ele estudou que o Virgulino,
ele tinha uma frota de carros, isso eu nunca soube, né? Mas tudo bem, não vai invalidar, claro, o trabalho do Tiago Pavinato, que é uma sumidade em escrever, é um best-seller em escrever e biografia, né, de pessoas super famosas e que têm o caráter, a personalidade com algum transtorno, né? E então eu fico muito feliz, gostaria, quem sabe, do Pavinato, ele não vai lá em Nazaré do Pico, porque, gente, em Nazaré do Pico, onde o Virgulino praticou as primeiras atrocidades, né? Matando pessoas, ele matou 16 pessoas do Nogueira, Ferraz Nogueira. E o Virgulino sempre foi assim, desde a sua mais tenra infância, que o Virgulino já demonstrava ser um psicopata. Então, esse meu trabalho sobre o complexo lampiônico, e também eu vou tomar por referência algumas coisas. Por exemplo, de Jung, os símbolos da transformação, que o Virgulino, ele era narcisista, né? O psicopata tem tudo isso, ele era narcisista, ele era uma pessoa que, aqui tem no livro também de José Alves Sobrinho, que Virgulino, desde muito cedo, que eles tocavam fogo, espantavam o gado. Aqui tem também dizendo que o Virgulino gostava de ser amostrado, né? Ele não se contentava que as pessoas tivessem alguma coisa. Quando ele queria, ele fazia tudo para ter, né? Agora, eu aprofundo mais a questão também dos símbolos, né, que o Virgulino usava, né? Porque ele usava as estrelas. As estrelas é porque o Virgulino era ambicioso, era narcisista. Ele queria ser o capitão, mas capitão das forças, das polícias, mas ele não podia ser porque ele já era uma pessoa que já havia cometido os crimes. Então, ele tinha raiva, tinha inveja, ele queria ser o que o outro era. E ele usava as estrelas. Por quê? Porque as estrelas que o Virgulino usava, aqui, este livro que eu já escrevi, já publiquei, essas estrelas aqui, elas eram estrelas a princípio de latão. Ele colocava no chapéu e era para dizer que era o capitão, que é a farda que o Virgulino ganhou do Floro Bartolomeu. Ele não ganhou a farda do Floro Bartolomeu, a patente de capitão era uma patente fajuta, mas o Virgulino usava as estrelas porque as estrelas vão dizer isso daqui, eu tenho o poder, né? Não era porque ele sabia das estrelas, ou ele conheceu, ou ele leu alguma coisa sobre as estrelas do rei Salomão, absolutamente. Era porque ele queria ser capitão, ele era invejoso, e então, daí, o Virgulino passa a usar as estrelas, depois ele vai mudar os modos de trajar-se. Ele já vai abandonar aquela farda que ele ganhou para confrontar-se com a coluna Prestes. Ele jamais se encontrou com a coluna Prestes, mas ele vai mudar a farda e vai vestir roupas que ele vai usar um modelo unigênero. Eu não falo unissex, mas unigênero. Por quê? Porque os homens e mulheres passam a usar roupas indiscriminadamente, indistintivamente, não, e os outros cangaceiros que usavam aquelas roupas coloridas, com florzinha, com muitos enfeites, eles vão usar, mas eles não sabem que o Virgulino, na mente dele, ele era um afeminado. Portanto, ele queria vestir-se como mulher, ele queria vestir as roupas, ter o colorido, as rendas, tudo que as mulheres usassem, o Virgulino queria para si, mas isso fica obscuro na mente dos outros cangaceiros que adotam também o mesmo estilo. Então, gente, por hoje eu vou ficar aqui. Não esqueçam de ir em Nazaré do Pico, não deixem de ir
conhecer os lugares onde o Virgulino viveu no início de sua vida. Vão em Nazaré do Pico, visitem o Poço do Negro, conheçam a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, que foi o local onde a prima do Virgulino casou-se, e aproveita e vai em Floresta também, que lá tem o batalhão, que foi construído para servir as polícias de Pernambuco e combater o cangaço lampiônico, até que expulsaram o Virgulino e o batalhão está lá para quem quiser visitar. Temos também outras coisas lá em Floresta, como licores finos, para que vocês possam degustar um delicioso licor de tamarindo. Temos também a igreja onde casaram-se os pais do Virgulino. Foi lá na igreja de Floresta do Navio. Então, tem um monte de coisas, uma gama de coisas para vocês não deixarem de visitar Nazaré e Floresta do Navio. Por hoje é só. Eu queria falar nesses dons do Virgulino, que eram conhecidos desde a sua infância. Esses dons de matar, de tocar fogo, de ambição, de ser narcisista, de querer ser mais do que todo mundo, e ele próprio destrói a própria vida dele e da família. Então, fiquemos por aqui. E pode dar o like e quando eu colocar mais vídeos, vocês saberão, porque o YouTube avisa quando nós colocamos um vídeo, né, um trabalho, e vocês dando o like, se inscrevam-se em meu canal Psicologia do Cangaço. Estamos aí para falar mais sobre o Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, vulgo Lampião.